Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Barnabé, grande companheiro de São Paulo. Barnabé, originário da ilha de Chipre, recebeu esse belíssimo nome, Barnabé, filho da consolação. Algumas coisas que a gente poderia notar a respeito da vida de São Barnabé, que serviria não somente de inspiração para a nossa própria vida, mas também para aumentar a nossa amizade com este santo, né? Os santos são nossos amigos no céu. E quanto mais a gente vai criando amizade, vai aparecendo um parentesco espiritual que nos ajuda, faz com que nós também possamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. Veja, São Barnabé tem uma característica bastante bonita, assim, uma coisa típica de um pregador do Evangelho, de um homem apostólico, de um homem que realmente leva Cristo para os outros, que é o seguinte: ele, humilde, aceita que os outros passem na frente. São Paulo. Quem era Paulo? Paulo é um recém-convertido, né? Foi introduzido, né, no círculo dos apóstolos, dos primeiros cristãos de Antioquia, a cidade onde os cristãos foram chamados de cristão pela primeira vez, em Antioquia, na Síria. Paulo foi introduzido por Barnabé. E, portanto, Barnabé era a liderança. Nos Atos dos Apóstolos, inicialmente, quando se fala das pregações, fala-se de Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Até que, de repente, começa a ser Paulo e Barnabé. Paulo passa na frente. Paulo torna-se mais importante. E Barnabé vai adquirindo um segundo plano. Vai sendo menos importante. E é interessante vermos essa realidade. Barnabé, que foi escolhido por Deus, eleito por Deus, separado por Deus junto com Paulo, aceita o desígnio de Deus. Para a maior glória de Cristo, de nosso Senhor, ele aceita que aquele que é escolhido como instrumento, vaso de eleição, São Paulo, apareça mais do que ele e tenha uma liderança no apostolado. Isso é uma das coisas que a gente precisa aprender no nosso dia a dia, não somente dentro da igreja, mas realmente na nossa vida. Começar a perder um pouco essa mania, essa soberba de nós sermos o centro das coisas, inveja, ciúme, insegurança de ver os outros crescerem mais do que nós. A alegria de ver Deus sendo glorificado por outra pessoa. Que bom que aquele que antes foi meu discípulo tenha passado à minha frente. Que bom ver que pessoas a quem eu conduzi até a fé estejam no caminho da santidade, mais acelerado, mais rápido, e passaram na frente. São Barnabé nos ensina isso. E isso mostra aquela característica que os Atos dos Apóstolos escolhe para descrever Barnabé. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e um homem de fé. Vejam, cheio do Espírito Santo e de fé. Inclusive, a própria oração da coleta diz isso. Ó Deus, que designaste São Barnabé, falando da eleição dele, cheio de fé e do Espírito Santo para converter as nações. Fazei que a vossa igreja anuncie por palavras e atos o Evangelho de Cristo que ele proclamou intrepidamente. Fé e Espírito Santo. Então, cheio de fé e do Espírito Santo, ele quer o quê? Quer que Cristo cresça. E isso mostra o que é que a fé e o Espírito Santo geram no nosso coração. Amor, caridade. Olha a oração do ofertório. Nós os pedimos a Deus que santifiqueis com vossa bênção as nossas oferendas e acendam elas em nós a caridade que impeliu São Barnabé a levar aos gentios a luz do Evangelho. A fé e o Espírito Santo fazem arder a caridade, que Cristo cresça no coração das pessoas. Como diria São João Batista,
Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Apareçam os outros, mas o que é importante é que Deus seja conhecido e amado. Esse é o sinal determinante de um coração cheio de fé e do Espírito Santo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.